Pode ser, igreja. Amém. Vamos coar nossas cabeças, vamos orar para iniciarmos a nossa escola bíblica dominical. Senhor, muito obrigado por estar na tua casa. Obrigado, Senhor, por uma semana que o Senhor nos deu com vida, de bênção. Dá-nos um domingo abençoado, amanhã de aprendizado, de crescimento, onde quer que os teus filhos estejam ouvindo essa live, recebendo essas orientações, esse ensino que entre no coração e faça diferença em suas vidas. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no final da lição do capítulo 4. Hoje nós terminamos e a partir da semana que vem nós entramos na autoridade suprema das Escrituras, lição número 5. Estamos no tópico 3, submissão à autoridade do Espírito Santo. O tópico é 3.2. Qual a página do aluno? 21 é a página, você que está aí com a revista do aluno, página 21. Submissão à autoridade do Espírito Santo. Nós falamos na aula passada sobre a necessidade da transformação na personalidade, no caráter, e discutimos muito sobre isso. Foi muito proveitosa a aula. E hoje nós vamos finalizar falando da fidelidade imprescindível. Essa submissão ao Espírito Santo tem que ser imprescindível, e é sobre isso que estaremos fechando hoje. Vamos começar lendo o parágrafo. Pastora, pode ler para a gente? Fidelidade imprescindível. A partir da ação poderosa da terceira pessoa da Trindade, seremos revestidos da verdade de Deus, Efésios 6,14, que está em constante construção em nosso interior, para que possamos vivê-la de forma integral. Para viver a verdade, o cristão deverá manter-se fiel aos estímulos do Espírito de Deus, o educador por excelência, que atua em nós e por nós, em nossas conversas, discursos, encontros, relacionamentos, enfim. Ele opera poderosamente através dos processos naturais, de maneira sobrenatural. Muito bem. Vamos por partes. Vamos começar lendo Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 14. Efésios 6, 14. Efésios 6, 14. Amém? Todo mundo se achou? Vem para mim, Gisele. Efésios 6, 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Repete de novo. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Isso. Quem imune a pessoa dessa armadura? Espírito Santo. A palavra que eu quero destacar aqui nesse começo é firme. Não tem como estar firme sem estar revestido do Espírito Santo. Quem não tem a sensibilidade do Espírito Santo não consegue ficar firme na presença de Deus. E quando eu digo firme, eu quero que você entenda a estrutura da coisa. Você vê pessoas oscilantes. O que é uma pessoa oscilante? Diz você. O que é uma pessoa oscilante? Se não é firme, é oscilante. O que é uma pessoa oscilante? Não sabe o que quer? Sim. O que é uma pessoa oscilante? Eu não estou falando de crente não, estou falando de pessoa. Do modo geral, o que é uma pessoa oscilante? Um dia está bem, um dia está mal. Oi? Não é constante em suas ações. Não sabe o que quer, um dia está bem, um dia está mal. Não é constante em suas ações. Essa é a pessoa oscilante.
não conclui o que começa. Pessoa oscilante. Agora pensa comigo, traz agora para a igreja. Um crente oscilante é prova cabal que ele não tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Ele pode culpar o mundo, mas o problema é único e exclusivamente da falta de relacionamento com o Espírito Santo. Porque se houver intimidade com o Espírito Santo, ele vai estar firme. E o que é uma pessoa firme? É o oposto de tudo isso. Sabe o que é? Não tem um dia está bem, um dia está mal. Tem convicção das suas coisas, não larga nada pelo caminho, não fica nada pela metade. Tem convicção dos projetos e briga por eles. Você vai poder acreditar neles e principalmente investir neles. Porque, entenda, querido, nem lá fora funciona isso, nem na igreja. Não pode investir pesado em uma pessoa oscilante. Não dá para confiar. Relacionamentos onde um é oscilante é um relacionamento frágil. Uma sociedade com uma pessoa oscilante é uma sociedade frágil. Não dá para investir no ministério de alguém que é oscilante. Depois você assim, não, eu tenho chamado, eu sinto que Deus tem promessa na minha vida, mas não dá para investir, pastor, porque hora está, hora não está. Então é muito arriscado, porque você vai querer cobrar de alguém que não tem intimidade com o Espírito Santo, e essa pessoa ainda vai achar que está sendo pressionada. Na verdade não é pressionada. A quem mais é dado, mas é cobrado. Mas se ela não tem esse relacionamento com o Espírito Santo que dá firmeza, que reveste para dar firmeza, que faz a composição da armadura inteira, fazer dela uma pessoa pronta para toda boa obra. Se isso não acontece, essa pessoa, de tempo em tempo, você vai achar ela fazendo e depois vai achar ela não fazendo. Você vai achar ela querendo e vai achar ela não querendo. Você vai achar ela com crise. E você pode ver, mesmo que a pessoa tenha tendência natural de nunca querer bater no peito, dizer, não, a culpa é minha, porque eu não busco como deveria. Ninguém faz isso. Normalmente o que a pessoa faz? Foi o pastor Josmar, que, poxa, trouxe uma palavra aí e ficou olhando na minha direção, jogando indireta. É muito mais fácil, pastor Josmar, falar que foi você que deu indireta do que o Espírito Santo tacando na cara dele. Porque não, porque o Espírito Santo não faz essas coisas, isso é coisa do inimigo. A pessoa tem a pessoa, você já ouviu isso? A pessoa tem mania de dizer que quem acusa é o diabo. Verdade? Verdade. O Espírito Santo faz o quê? Se ele não acusa, ele faz o quê? Como que eu convenço sem apontar defeito? A Gisele está assim, então ele acusa. Como que, me desculpa falar isso, eu não quero botar você em crise, mas o Espírito Santo não tem como apontar defeito para você sem acusar defeito. A diferença está em qual o objetivo. Você está errado, isso é acusação ou não é? Você está errado, hein? Você está errado. Isso é acusação ou não é? O diabo acusa você dizendo que está errado para quê? Para você sentir arrependimento? Não. Ele não faz isso. Ele só vai fazer isso se for para fazer você se sentir culpado. O Espírito Santo faz isso? Faz. Para você se sentir culpado. Cuidado, porque você pode estar repreendendo o diabo e é o Espírito Santo tacando na tua cara que você tem que mudar. Ih, pastor, estava repreendendo o Espírito Santo o tempão, então. Porque o começo do processo vai ser muito parecido. É por isso que a gente fica com raiva do pregador e diz que é o pregador que está jogando indireta. Por isso fica com raiva do profeta. O profeta veio aqui falar um monte para mim. Não foi o Espírito Santo, foi o profeta. Não foi o Espírito Santo, foi o pregador. Por quê? Porque ela não tem mais intimidade com o Espírito Santo e não consegue saber a diferença.
Não é deboche do pregador, não é dedo apontado, não é acusação. É o quê? Espírito Santo. Obrigado. O Espírito Santo que tem que chegar e apontar. Qual o objetivo do Espírito Santo, Núbia? Convencer. Não é simplesmente atacar, não é simplesmente afrontar, não é simplesmente jogar culpa, não é simplesmente tacar na cara seus erros. Não, o Espírito Santo não tem esse papel. Convencer. Mas o convencimento vem primeiro de um choque de realidade. Desculpa informar para você, quem vem para a igreja tem que querer ter um choque de realidade. Tem gente se achando muito, e aí chega na igreja, vê o Espírito Santo e toma na fuça. Ele estava se achando assim, homem de Deus, cheio de Deus, mulher de Deus, cheio de Deus. E de repente começa a escola dominical. Oh, para de aprender que não é diabo não, hein? Não é demônio nenhum não, hein? Eu tô com um sentimento ruim, é coisa do inimigo. Tudo que eu faço parece que eu estou errado. Será que você não está errado? Que hora que o Espírito Santo deixa você de lado? Quando você não dá mais espaço para Ele. Quando que o Espírito Santo deixa você de lado? Hã? Quando o quê? Aí a coisa fica pior, não precisa nem blasfemar não. Quando que isso? Você se afasta. O que separa? Oi? Pecado. Mas a gente não peca. E por que a gente, o Espírito Santo não se afasta da gente que a gente peca? Por que a gente consegue ser íntimo do Espírito Santo mesmo errando? Porque o Espírito Santo vem rápido, aponta rápido, você reconhece rápido, se arrepende rápido e segue. Na verdade, se você parar para pensar, quem está no mundo em nada é diferente de você a nível de carne. O que faz a diferença? É porque o Espírito Santo, ele subjuga a carne para liberar você para essa ação rápida de convencimento, arrependimento. Eu tenho que dizer para o Espírito Santo, se eu tiver alguma coisa errada, pode falar. Porque estamos com os crentes dodói dentro da igreja, que está errado, mas não pode falar. Nem o Espírito Santo pode usar ninguém, porque vai ofender. Tadinho. Não pode. Tem que dizer o quê? Não, é uma bênção ele. Não é bênção nada, é uma traga ele. Venha, você tem pelinha e diz, não, é uma bênção, ela é uma bênção, ele é uma bênção. E vem o Espírito Santo, que vai ser repreendido, vai dizer assim, você é uma praga, está servindo de pedra, de tropeço para um monte de gente. Está repreendido, seu inimigo, querendo me derrubar. Mas não, é o Espírito Santo que tem as últimas chances de tentar mudar isso. Porque a hora que ele se calar, é porque você já deu vazão ao pecado. E aí já fez separação. E aí você vai estar na igreja separado de Deus. E o Espírito Santo não vai mais ficar batendo aí na sua porta. Porque chega uma hora que deu, né? Você fica assim, como é que pode isso? Como é que pode a pessoa estar dentro da igreja vivendo em pecado? Eu não estou dizendo errando, estou dizendo vivendo em pecado, sem constrangimento, sem sentimento de culpa, sem temor nenhum, não muda, sem momento nenhum. E se alguém falar, parece que está errado. Todo mundo está errado, porque não pode levantar profeta, não pode alguém trazer um conselho, não pode uma pregação, não pode uma ministração, Jéssica, Vitor, não pode. E aí calha de dar azar de naquele dia que a pessoa já está indisposta com todo mundo, vem o ministro, só daqui começa a ministrar e quem falou com o Vitor da minha vida?
Já vai em cima, Vitor. Quem foi falar com você de mim? Porque a pessoa não consegue mais sentir que o Espírito Santo, ou seja, não é mais o Espírito Santo, não é mais. E aí é o inimigo, são as pessoas. Então como é que a gente faz para dizer assim, temos que ser fiéis, fidelidade imprescindível, temos que ser fiéis e plenamente fiéis ao Espírito Santo. Se a força do Espírito Santo está em apontar em você o que precisa ser mudado e ajudar você a se convencer que precisa de mudança. Se esse processo endurecer da sua parte, qual a finalidade então do Espírito Santo? E como ser fiel a Ele? Sabe, tem coisas que a gente pode fazer, não, você precisa ser fiel ao Espírito Santo. Mas, gente, mais de 20 anos de ministério, a gente sabe que a maioria das pessoas que vou falar de mim, a maioria das pessoas que estavam erradas, que eu tentei ajudar, se voltaram contra mim, ficaram com raiva de mim. Não conseguiram ver Deus nem o Espírito Santo de jeito nenhum. Por quê? Porque falar é fácil. Eu tenho que estar sensível, tenho que estar atento. Sabe, a pessoa só fica com a parte boa, a gente vai falar dela daqui a pouco. É ser guiado pelo Espírito, receber talentos, receber dons e usá-los, não enterrá-los. Tá, mas não adianta querer falar dessa parte boa sem falar assim, ó, eu posso estar lá na minha casa ouvindo um hino e o Espírito Santo vem e, ó, essa postura está errada. Você na hora, amém, Senhor, tem que mudar isso. Pronto, como é que é rápido? Tem gente que não acontece as coisas para ele porque o Espírito Santo está insistindo com algumas mudanças e ele não aceita ser o Espírito Santo. Fernando. Só um esclarecimento assim, pastor. Por exemplo, eu vi um vídeo na internet daquele Gabriel Monteiro em que ele botava uma moto para alguém lá roubar e tal. Aí teve uma hora que o nego ia roubar, teve um que não quis roubar a moto. Aí ele perguntou, ele falou assim pro rapaz, pô, você não roubou? Aí ele falou, pô, a minha consciência não deixa. Porque ele tem noção do que é certo e do que é errado. Em que momento, essa foi a minha dúvida aqui, em que momento é a sua consciência que está mostrando que aquilo que você está fazendo é errado, e em que momento é o Espírito Santo que está mostrando para você que está errado? Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então a minha consciência, creio eu, ela fala também, né? Se eu for agora e der um cascudo na pastora, a minha consciência vai dizer para mim, está errado. Mano, a pastora falando, não entendi. Ela foi tanta gente aqui, é porque é minha irmã. Então, entendeu, pastor? Então, assim, é uma dúvida que surgiu aí você falando dessa forma. O que é consciência e o que é o Espírito Santo? Vamos voltar na lição da semana passada? Só para recapitular. É necessário, para se submeter à autoridade do Espírito Santo, transformação necessária. A principal foco de atuação do Espírito Santo é a transformação da personalidade. Se o Espírito Santo primeiro não transformar a sua personalidade, como que agora a sua consciência funciona bem? Em algum momento o Espírito Santo tem que dar a sua personalidade, mudar você. Por isso a gente falou de arrogância, a idade, lembra? Prepotência. E que tem pessoas que mesmo entendendo que o que você está falando está certo, não aceitam. Por quê? Porque a personalidade dela não foi mudada. Se ela não ouve pai, não ouve mãe, não ouve pastor, não ouve amigos, não ouve quem gosta dela, o Espírito Santo vai conseguir falar alguma coisa para ela, ela não vai aceitar também. Então a mudança começa primeiro na personalidade. Personalidade mudada, pronto, ela tem experiências com o Espírito Santo. Endureceu, ela vai começar a não ouvir ninguém, e aí o estrago vem. Porque é verdade isso que vamos falar agora. Tem dois jeitos de se aprender, pelo amor e pela dor. Tem gente que tem que sofrer, padecer, para lembrar. E aí o Espírito Santo vem fazer lembrar. Às vezes dá tempo de voltar e às vezes Deus já leva direto. A lógica é essa. Eu já vi tantas vezes isso acontecendo que eu sou um cara meio cismado com isso. Sabe, eu fico sempre cheio, ó, não precisa espremer não, é só falar que eu faço, não precisa me tocar não, eu estou aqui, ó.
Tô ligado. E tem gente que não pensa nisso. Não. O Espírito Santo é consolador. Ele não é só isso. Ele não é só isso, não. Sabe aquele último momento, na hora da morte, o Espírito Santo não vem consolar, não. Vem dar aquela sacudida rápida. Taca tudo na tua cara de uma vez só. Para quê? Para que você sinta, se arrependa e depois morra. Quem faz isso? O Espírito Santo. Desculpa se você viu o Espírito Santo só como aquela doçura que consola, mas na verdade não é só o papel dele, não, hein? Não é mesmo. Eu tive essa experiência muito forte com tantos do leito, que eu fui lá simplesmente para dar uma última injeção e que não saiu do leito, não, depois morreu. E que na hora eu falei assim: ó, não estou aqui nem por cura, estou aqui pela tua salvação. Se você morrer hoje, vai para o inferno. Vamos mudar isso agora. Porque eu sabia que ia morrer. E não foi 1, 2, 3 casos, não. Então eu aprendi que o Espírito Santo, ele vai chegar, espero que com calma e com tempo, e vai apontar coisas que precisam mudar na sua vida. Uma vez que você já teve em algum momento uma experiência de ensino, aprendizado e de transformação, essa recaída, vamos usar esse termo, essa recaída hoje, fica fácil, Fernando, do Espírito Santo vir incomodar. Por quê? Porque você já teve um antecedente favorável, onde o Espírito Santo teve a oportunidade de transformar a sua personalidade. Tua recaída de hoje, o Espírito Santo chega para te fazer lembrar. Mas quem não deixa o Espírito Santo mudar a personalidade, ele mesmo vai ser impedimento, e aí vai ter que ser do jeito mais difícil. Pastor, eu acho que a questão de consciência Espírito Santo, no meu parecer, consciência na realidade todo ser humano tem a sua, sendo crente ou não sendo crente. Mas a gente vê isso muito comum acontecer no mundo e até se reflete na igreja. Você ter consciência de que aquilo é errado, mas não se submeter à sua consciência, ou como você falou, a pregação, alguém te dá uma direção, é usado por Deus para te dar um conselho, e a consciência, ela pode acontecer, aparecer, mas você ter resistência, né? Não aceitar e questionar e dar desculpas. Mas eu acho que diferente do Espírito Santo, quando ele atua, ele ativa aquela coisa. Você não deu o exemplo aqui do cara que não quis roubar a moto. Aquilo qualquer um pode fazer, que é uma coisa que não tem cabimento, né? A lógica humana não é roubar nada dos outros. Mas tem coisas que passariam tão desapercebida, e é tão comum, não seria um crime, não seria um ato errado, mas que afeta sua comunhão com Deus. Então acho que a consciência, ela só determina coisas que são publicamente apontadas como erros e que não é comum a todo mundo. Agora o Espírito Santo não, ele atua nos mínimos detalhes, é minimalista, né? Ele aponta aquilo que para todo mundo é normal, mas ele trata com você como se, não, isso eu não quero que você faça, eu não quero que você vá, esse sentimento eu não quero que você alimente, mas amor é bonito, isso é bonito, aquilo é, mas eu não quero. Então acho que a consciência é uma coisa pública e todo ser humano tem a sua, mas o Espírito Santo não, ele mexe ali em questões que para todo mundo seria normal, mas Deus não quer que você viva. Deixa eu pegar esse gancho, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho um problema em tudo que eu faço. Eu aqui na igreja, quem trabalha comigo direto aqui sabe disso. Edson, que está no patrimônio, cuidando da parte de conservação, eu olho e vejo alguma coisa e chamo. Ali, ó, aquilo ali não está legal não. Eu não estou acusando no ponto de vista satânico, só para jogar na sua cara, aí ó, está mal feito. Isso é o que Satanás faz. Estou dizendo assim, tem que consertar isso. Percebeu a diferença? Eu lembro que eu olhei o roteador, tem gente que nem sabe onde fica o roteador, que nunca percebeu.
O roteador fica ali na cabeça do menino da mesa de som. Tinha um roteador, fizemos um segundo plano, botando 2, para a gente não correr risco de ficar sem internet. Então tem duas internets aqui. E aí botamos uma outra de rede. Só que o roteador ele é grande, pesado. Tinha uma plataformazinha de vidro que ficava ali com um levinho. Botou outro. Que eu cheguei na igreja, olhei e estava inclinado. Falei, caramba, vai cair e vai quebrar os 2 roteadores. Imediatamente eu chamei e apontei. Falei, gente, vai cair os roteadores e vai quebrar os 2. Isso o Espírito Santo faz. Com que objetivo? Ver o que precisa, vamos consertar. Satanás faria o quê? Aí, ó, diz que está fazendo as coisas certas, só faz as coisas de qualquer jeito. Ó, mais uma coisa feita de qualquer jeito. Isso é Satanás. Oi, Fernando. Que foi que colocou isso aqui? Aí, mais uma coisa mal feita. Eu não aguento, tanta gente fazendo tudo mal feito. Isso é Satanás. Porque isso vai gerar tristeza, vai gerar ofensa. Mas o Espírito Santo faz a mesma coisa. Isso está ruim, tem que trocar, tem que ver. Ver o que precisa, vamos consertar isso para não correr risco. Sabe que dentro da igreja tem um problema. As pessoas não estão conseguindo saber a diferença entre, ó, isso não está legal, tem que corrigir. A palavra, o sinônimo exato da palavra acusar, atribuir falta, infração ou crime a alguém que tenha cometido, não exprimindo julgamento, porém fazendo apontamentos de problemas de si próprio. A palavra acusar, atribuir falta ou infração, e é o que o Espírito Santo faz. Satanás faz isso? Faz. Claro que acusa, mas ele acusa de forma a afrontar, de forma a prejudicar, de forma a menosprezar. O Espírito Santo faz com o intuito de reconstruir, consertar, refazer, e ainda se coloca à disposição para ajudar. A gente tem que entender. Por isso que tem gente ofendidinha na igreja, porque diz que o inimigo está se levantando. Não é o inimigo, é o Espírito Santo, que eu não posso fingir que a prateleira não vai cair. Eu não, vou deixar isso para lá. Já viu essa frase? Vou deixar isso para lá porque vai dar problema. O Espírito Santo não pode deixar para lá, porque a hora que cair, o prejuízo vai ser enorme. Crítica construtiva, crítica destrutiva, apontamento, tem que apontar. Foram lá, Gabriel, acho que foi Gabriel que fez uma prateleira nova, botou lá, ficou fantástico. Olha lá, agora está direitinho, bonitinho, seguro, acabou. Olha aqui como é que é bonito isso. Se alguém não tivesse apontado e se colocado à discussão, vamos resolver, ver o que precisa. Não, a gente consegue resolver, então vamos resolver. Acabou, resolvido, encerrou o problema. Eu tenho que ter, Edson, eu tenho que ter alguém no patrimônio, na área de conservação, que eu possa apontar. Edson, esse aqui está com problema, você vê para mim? Pronto, acabou. Isso não está afrontando o trabalho dele, não estou reclamando, eu tenho o dever de apontar. E se está mal feito? Eu tenho o dever de dizer, não ficou bom não, Edson. E eu faço, né? Ficou bom não. Isso não está legal não, você tem que ver. E aí começa aquela coisa chata. Uma vez, 2, 3, isso não está bom não, você tem que refazer isso. O Espírito Santo insiste nisso. Não está bom, tem que ver isso, não está bom. E aí a impressão que dá é que você está em um processo de perseguição. Usou a pastora, usou a Silvânia, usou o Fernando, usou a pastora Jaqueline, usou até ali diante, ao fundo do poço, né? Vamos te conhecer. É o Espírito Santo que está insistindo. Por quê? Não pode deixar para lá até os roteadores quebrarem. Estão entendendo isso?
A hora que para, não tem. Agora, aonde acontece a diferença? O inimigo continua acusando por coisas que já foram resolvidas. Você entendeu isso? Mesmo resolvido, o inimigo acusa do que já foi resolvido. O Espírito Santo não. Acabou, acabou. É passado, foi resolvido, foi resolvido. O Espírito Santo não. Ele não vai ficar trazendo coisas do passado para acusar você. Essa acusação é 100% maligna. Por quê? Porque o que já passou e está resolvido não tem por que ser cobrado, a menos que seja acusação prejudicial, negativa, querendo trazer culpa. E tem gente aceitando isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Isso é para o Espírito Santo, para o diabo não. Se ele sentir a mínima oportunidade, ele vai chegar e vai tentar fazer você se sentir culpado por algo que já passou e já resolveu. O diabo faz isso. O Espírito Santo trabalha com reconstrução, com correção, com ajuste. Que isso? Dormiu aí? Soninho. Ô Frank, tua esposa está dormindo aqui, deixou a Bíblia cair. Eu entendo que é chato. Anderson, tem que mudar isso. Aí o Anderson não muda. Anderson, tem que mudar isso. Até onde ele aguenta? Por isso, o tópico é submissão à autoridade do Espírito Santo. E diz: a fidelidade é imprescindível. Eu tenho que respeitar que o Espírito Santo não é um moleque que vai ficar me cobrando coisas que são desnecessárias. Eu tenho que olhar e dizer assim: se o Espírito Santo está incomodando, é porque isso vai prejudicar de alguma forma. Essa submissão é que faz, vamos ver isso. É chegar, pastora, a senhora que vê tudo, eu estou com um negócio no corpo, eu não sei se é coisa da minha cabeça. Você vê alguma coisa, pastor? Me ajuda em oração. Se Deus te revelar, pode falar. Olha a abertura para o Espírito Santo. Olha que bonito, olha que bonito. Eu não sei nem se está errado, se não está, mas está incomodando. Sabe o que é fantástico? Tem coisas que você nem percebe que está errado, mas o Espírito Santo incomoda. Você vê, isso está errado, estranho, né? Mas estou sentindo um negócio. Aí fura a consciência. Por que fura a consciência? Porque você não tem nenhuma noção que aquilo está errado. E por que você está incomodado? Porque o Espírito Santo é tão lindo que ele vai antecipar algumas coisas. Ajuste isso agora, porque isso vai dar problema lá na frente. Isso não é consciência. A consciência acusa do que da realidade. Ela não é, ela não vai no futuro. Ela não tem uma visão longa. É o fato. Isso está certo, isso está errado. O teste está errado. O Espírito Santo não. Essa semana você ia fazer alguma coisa super normal. O Espírito Santo começa: faz não. De repente você liga o teu rádio, toca um hino, você... Ih, caramba. Amigo, vou te dar uma ideia. Manda uma mensagem para a pastora. Pastora, só ora por isso. Porque eu não sei não. Assim, eu acho que está certo, mas eu estou incomodado. O Espírito Santo incomoda, mesmo você achando que está certo, ele incomoda. Se está incomodado, peraí, tem alguma coisa errada. Sabe aquela areinha, a turma que usa sapato fechado? Aquela areinha que entra no sapato? Caramba, que agonia daquilo. Fica passeando no sapato, uma hora está no calcanhar, uma hora está no meio do pé, uma hora está lá na pontinha do dedo. Aí, você já fez isso? Com preguiça de tirar o sapato? Aí você bate para ir para a pontinha do sapato, depois eu tiro. E continua. Daqui a pouco ela está sambando de novo debaixo do teu pé. Qual a solução? Arranca o sapato. Balança para a areia sair, calça o sapato. O Espírito Santo vai incomodar. Enquanto você não tirar o sapato, tirar a areia. E aí parece que é pejorativo, parece que é por mal, mas não é. É porque sabe que isso
tem que ser resolvido. Entenda, o que não está resolvido, o Espírito Santo vai incomodar até que seja resolvido. Aonde entra a fidelidade, que é imprescindível, é você reconhecer, o Espírito Santo tem autoridade. Se está havendo alguma coisa que o Espírito Santo está apontando, acusando, eu preciso localizar e consertar. Pronto. Esse é você que vai estar seguro. Às vezes o não, a consciência vai deixar passar em branco, porque você não teve aquela malícia de entendimento. Agora, quando é o Espírito Santo, o pastor, ele não deixa passar. Vai passar 10 anos, se aquilo ali não foi alterado, você vai mudar de lugar, você vai para lugares diferentes e o Espírito Santo vai continuar dando um jeito de falar com você. A consciência, ela pode se trancar, porque se ninguém te cobrou mais e tal, você fez, a coisa aconteceu, vou levando a vida, como você falou da areia. Mas o Espírito Santo está falando com isso aqui, ele não se convence de não te convencer, ele não te convence de não te convencer. Não, vai dar um tempo, isso vai ficar quieto. Não vai, ele vai lá e ele vai agir, até para ver uma confissão, se for pecado, para ver uma confissão e um arrependimento. Esse é o papel dele. O problema é que o povo acha que não, vou mudar de igreja, porque estão me acusando. Às vezes não é ninguém que falou, mas é a mensagem, o louvor, a ministração. Ele chega lá, o mesmo Espírito Santo vai fazer apontamentos novamente. Tiago 1,18, vai desfolhando sua Bíblia aí. Tiago 1,18. Jéssica, lê para mim. Tiago 1,18. Jéssica ali, do lado. Tiago 1,18. Deixa eu pegar esse gancho. Cuidado para você não se basear na sua consciência. A consciência, ela é perigosa porque ela é treinada. Por quem? Você. Se a informação chegou truncada, ela vai replicar essa truncada. Eu lembro do cara que roubou o carro, parou para fazer um outro assalto com o carro roubado, roubaram o carro. Ele foi na delegacia denunciar o roubo do carro. Que ele chegou lá, o dono do carro estava lá. Não, o dono da farmácia que ele roubou estava lá, acusando o roubo da farmácia. E ele chegou lá para denunciar o roubo do carro. Aí ele, eu quero denunciar o roubo do... Aí o cara da farmácia falou assim, é ele que roubou a farmácia. E os caras na hora deu voz de prisão para ele, não, tudo bem, perdi, mas eu quero denunciar o roubo do meu carro. Aí, tá, você tem os documentos do carro? Não, eu acabei de roubar o carro. Aí como é que você quer denunciar? Porque eu roubei o carro e roubaram de mim, ué. Olha o nível da consciência do caramba. Ele achou que, como ele roubou, é meu, e agora eu quero denunciar que roubaram o carro que eu roubei. Cara, eu vi essa reportagem, o delegado começou a rir, dizendo, a gente vê de tudo. Mas o que é isso? Consciência. Tão mal ensinada, treinada, que leva a pessoa a achar que está fazendo certo, tão torta, que leva a pessoa a entender, tudo está errado, mas ela faz certo. Acabou. É certo para ela. Isso é perigoso. O Espírito Santo vem justamente contrariar. O certo é o Espírito Santo que vai te dar. Sua consciência vai ter que ser ajustada. Por isso é importante deixar o Espírito Santo moldar a tua personalidade, porque aí ele vai ajustar coisas que precisam ser mudadas. Jéssica, lê para mim. Tiago 1,18. 1,18. Vai estar um pouco... Esse microfone tá bichado. Tá bichado mesmo. Vai, tenta. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos com que os primeiros frutos de tudo o que ele criou.
A primeira frase de novo, Jéssica. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Isso. O Espírito Santo trabalha com verdade. Vou falar isso. Crente não gosta da verdade. Ele fala sobre verdade, mas toda vez que você diz a verdade para uma pessoa, ela se ofende. Só que arruma um problema enorme. Eu, por hábito, Paulo, quando eu vejo que a pessoa está resistente, eu nem perco meu tempo. O Espírito Santo não. Gostou, não gostou, o problema é teu, toma. Gostou, não vou naquela igreja, eu vou numa outra igreja. Que tu chega lá, o Espírito Santo toma o pregador e toma de novo. Também não vou mais nessa igreja, vou na outra. Chega lá, tá a Ana Priscila lá. Ana Priscila, gente, eu tenho que parar de cantar agora que eu quero liberar a palavra. E toma de novo. O Espírito Santo está nem aí se tu está gostando ou não. Ele vai liberar sempre a palavra da verdade. Fala, Ana Priscila. Pastor, esses dias eu estava até conversando com a Tati, que para eu aceitar que Marco Antônio tinha os problemas dele foi muito difícil, muito difícil. E esses dias eu tive que ler o laudo de novo. E é difícil todas as vezes que eu leio o laudo. E eu falei para a Tati, às vezes é muito difícil você olhar para dentro de você e reconhecer algumas coisas. Mas você precisa reconhecer para a partir dali você começar a tratar. Para você começar a tratar. Porque se eu não entender e não aceitar o tratamento dele, eu prejudico ele. E se o Espírito Santo está nos convencendo de algo, é bom que a gente entenda e aceite para que ele nos trate. Para que a gente possa melhorar cada instante e sair de uma fase. Porque às vezes a gente fica sendo quebrado pelo Espírito Santo por um mesmo motivo que a gente não quer aceitar. Mesmo que seja difícil. Parar, olhar para dentro da gente e falar, não, eu preciso mudar isso aqui. É melhor para a gente. É uma atitude muito sábia. Porque a gente precisa de alguns tratamentos, através de quando a gente reconhece o problema que a gente tem. Fantástico, perfeito. O Espírito Santo não pode parar. Se ele, a ideia do Espírito Santo parar de apontar, seria ele negar a sua natureza. O Espírito Santo não nega a sua natureza. Quando Jesus diz, você igreja, vocês não vão ficar órfãos, eu vou para o Pai, mas vem o Espírito Santo. Ele não vem para cá para ficar alisando e consolando, ele vem para cá para cuidar da igreja. Ele precisa cuidar, porque é a natureza do Espírito Santo. E ele cuida com o quê? Com verdade. Nem sempre a verdade vai chegar e vai ser tudo que você queria ouvir, mas ela é transformadora. E ela visa melhora, ela visa aperfeiçoamento, ela visa tratamento, ela visa teu bem. Se a tua consciência não está te ajudando, deixa o Espírito Santo contrariar a sua consciência. Ponto. Eu acho que não tem nada a ver. Para com esse negócio que eu acho. Você não tem que achar. O Espírito Santo é claro. Fala comigo, pode falar. Fala na palavra, levanta o profeta, sonho, revelação, confirma. Eu quero saber exatamente. Tem que fazer. É claro, existem coisas que são extremamente subjetivas. Claro que são. É de opinião, é de gosto. E a igreja vive isso no dia a dia. Por isso a nossa igreja, há 21 anos, de lá para cá, mudou muita coisa. Porque foram coisas que precisaram ser ajustadas. Porque eram subjetivos. Pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. A nossa igreja ainda vai sofrer muitas mudanças. Já preparo vocês. Nos próximos, eu creio que ainda esse ano, algumas mudanças precisarão ser feitas. Porque a gente não pode sair abrindo congregações pelo Brasil todo, pelo mundo todo, sem
criar um novo padrão para essa igreja, que deixou de ser a Deus Provedor de Jardim Angá para virar Deus Provedor Internacional. Não tem como manter a Deus Provedor Jardim Anhangá com uma estrutura comportamental que atenda a Deus Provedor Internacional. A gente vai ter choques absurdos e dificuldades absurdas. Vamos ter. Então esse processo vai ser de amadurecimento, de ajustes, de necessários, para que a gente possa ampliar o horizonte da Deus Provedor. Normal. Agora, quem é que convence as mudanças que são necessárias? O Espírito Santo. Você está olhando hoje para você, aqui em Jardim Angá, e o Senhor, através do Espírito Santo, vai começar a levar você a ajustes, porque é aqui que você ganhe uma altura maior, um status maior, conquiste coisas maiores. Mas sendo você quem você é hoje, você não consegue chegar aonde o Espírito Santo quer te levar. Mas às vezes a nossa dureza e a dificuldade que temos de reconhecer que precisamos mudar vira impedimento para nós mesmos alcançar coisas maiores, porque aí é inegociável. Se você não ajusta, então você não ganha, ponto. Mas a vida não é assim. Por melhor que seja o aluno, por mais bonzinho, por mais que o professor goste, não conseguiu, ele reprova. Não tem o que fazer. Eu gosto, pastor, eu gosto do aluno. Eu lembro que eu dei aula para uma turma lá no antigo Anchieta, a turma antiga, lembra, lá em Parada Angélica, Colégio Anchieta, que tinha ali perto da praça. Eu dei aula naquela escola lá. Eu dei aula para segundo e terceiro ano. Para o segundo ano eu dava aula de contabilidade e custos. Para o terceiro ano eu dei aula de contabilidade bancária. Eu dava 2 matérias lá. A turma que ia se formar, que era do terceiro ano de contabilidade bancária, travou todo mundo e eu reprovei metade da turma. Fomos para o conselho. Chegou no conselho, poxa, mas essa turma é a turma da formatura, tudo organizado. Diretor, professores, esses que ficaram reprovados, eles não chegaram. Estão extremamente abaixo do que precisavam. Mesmo com o trabalho para ajudar, mesmo com o complemento, não chegaram. Eu não vou passar um aluno que não chegou na nota que precisava, porque é a formatura dele. Ele que tinha que lembrar disso. E aí, salvaram aí alguns ainda, mas um monte ficou reprovado na matéria. Danou-se. Ah, mas eu reprovei no segundo ano também. Eu reprovei. No segundo ano, estava aí, o terceiro, dava tempo de salvar lá e se virar lá, já dependência, e resolver, mas o terceiro ano não. E aí, um monte de aluno ficou indignado comigo. Por acaso, tinha um que era amigo da Rosa. Tempão depois, a Rosa falou, conversando com ele, eu me atrasei um pouco, porque um infeliz de um professor, lá no colégio, ele me reprovou no último ano em uma matéria e não me passou de jeito nenhum. Aí eu me atrasei todo, mas depois deu tudo certo. No colégio de Anchieta, a Rosa parou. Eu acho que eu sei que é esse professor. Mas acho que na época você nem falou para ele, né? Ele estava tão revoltado com o tal professor que ela nem falou quem era. Mas hoje falou, Paulo, ele falou que era lá no colégio de Anchieta, que foi a matéria de contabilidade. Eu falei, foi o Paulo que arrebentou meu amigo. Eu não arrebentei ninguém, gente. Se ele tivesse nota para passar, ele passava. Esse entendimento está errado. O professor não reprova ninguém. O Espírito Santo não vai ficar insistindo em algo que diz, não tem nada a ver isso, não há necessidade disso. Será que não é mais fácil assumir isso? Isso é culpa minha, eu preciso ajustar isso, eu preciso mudar isso. Caramba, é possível. Eu estou perdendo, toda hora eu perco as coisas, é a vida que é cruel, são as pessoas que não me compreendem. Será que não seria mais rápido você pegar e dizer assim, cara, eu tenho que mudar, eu tenho que parar de ser essa pessoa que eu sou. Espírito Santo, muda minha personalidade, muda meu gênio, muda minha forma de pensar, muda tudo na minha vida, para que eu pare de ter prejuízo. De carteira para outro, botou fila A, fila B, a C, D, porque ele disse para mim, ele falou comigo. Pô, a turma toda acostumada a mole, a gente troca a prova, cola, com esse cara não deu para fazer isso.
Ou seja, eles queriam uma aprovação em cima de um erro. Eu falei com o Anderson que a igreja do século XXI está viciada nisso. Está viciada nisso. Ela é do... Infelizmente. Hoje está difícil pastorear. Hoje está difícil fazer a ponta. Não é para o mal, hoje está tenso. Tem um texto, eu não vou lembrar onde, que diz que os pastores apacentem sem dores. Fala com o rebanho, porque eu falo assim, eu mesmo, essa marcha está caindo, eu mesmo virei do céu e arrancarei. O nego só quer falar quando é contra o pastor. O Senhor vai tirar, pastor errado. Agora, quando é a ovelha que diz, poxa, tente fazer o ministério pastoral mais fácil. É muito mais fácil para o pastor apacentar sem dores. Mas a igreja do século XXI está louca. Ela diz, o pastor Paulo me ofendeu, a pastora Rose me ofendeu, o pastor Josmar me ofendeu. Mas não ofendeu, eu ouvi isso desse meu amigo, né? A gente se encontrou e ele falou que, pô, o cara maluco, desse jeito. O cara bota fila A, fila B, fila C, fila D, 3 questões para fazer um cálculo absurdo. Pô, não deu nem para trocar a prova, eu fiquei olhando, falei nada. Mas a consciência, aí é o perigo. O crente que vive com consciência vai se ferrar. A consciência de quem pratica o pecado não acusa, porque de repente está num ambiente que todo mundo faz aquilo. Aí ele acha normal. Aí o Espírito Santo, ele tem o papel, e a igreja deveria ser seguidora do Espírito Santo. E não tem sido. O Espírito Santo nunca é convencido. Pô, eu estou no 3º ano. Meu amigo, na época, eu não sei se você lembra que eu te falei, ele estagiava no Reduc. Verdade. E ele precisava do diploma de ensino médio para manter o estágio. Pô, o cara arrasou minha vida. Tem gente fora da igreja, dizendo, pô, a vida me expôs, fez, porque a consciência do cara, ela foi fundada numa irrealidade. O Fernando falou que eu ouvi um psicólogo dizendo que quando o cara, o bandido, né, o marginal, ele chega e assalta, perdeu. O Fernando falou que o psicólogo justificou que a ele... Entenda, por favor, certo é certo. É errado. É assim o Espírito Santo para. É isso. Certo, errado. O que você acha ou deixa de achar, pouco importa para a ação do Espírito Santo. Acabou. Sabe por quê? Para ir para o céu ou para o inferno, não vai valer a regra da igreja. Quem tem a verdade que norteia quem vai para o céu, quem vai para o inferno, é o Espírito Santo, não é a denominação A, B, C, D, não. O pastor pode ajustar a igreja do jeito que quiser para manter a igreja cheia. Mas na hora, eu lembrei do camarada que estava amigado, foi batizado, que foi tomar ceia, se sentiu mal tomando ceia. Tomou a segunda vez, se sentiu mal tomando a ceia. Aí veio me procurar. Pastor, eu sou da igreja tal, e eu vim aqui, veio com a família. Eu estou com problema, porque, sei lá, eu tomo ceia e me sinto mal, mas eu me batizei. Eu falei, estranho, rapaz, tem alguma coisa errada nisso? E o que tem de diferente? Pastor, a única coisa que vem na minha cabeça é porque eu sou amigado, não sou casado no papel. Eu falei, tá aí? Você está em pecado? Não, mas lá na igreja permite. Mas continua em pecado. Vamos fazer um teste? Por que você não pega sua esposa, leva no cartório, regulariza a situação com ela e depois tenta tomar ceia de novo? E ele fez. Eu até fui no cartório com a pastora para acompanhar, casou tudo bonitinho, certinho. Voltou, foi tomar ceia. O que aconteceu? Chorou, feliz de estar tomando ceia e não sentiu mais nada. Saiu da igreja e veio para nós.
Por quê? Porque eu falei na cara dele, você está em pecado, se tu morrer hoje vai para o inferno, nenhum pastor vai liberar você disso não. Se você está me perguntando, tem que responder. Tem um montão de gente em igrejas aí condenada ao inferno, porque acha que pastor tem carimbo para garantir, pode fazer errado que você está liberado. Pastor e igreja não tem poder de liberar ninguém, é o Espírito Santo. Colossenses 1:28, vamos ler. Negrita, lê para mim, Colossenses 1:28. Desculpa, eu vi errado. Não. Atos 4:31, é o que eu quero. Atos 4:31. Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo. Está chegando não? Vê, acho que agora foi. Tendo eles orado, Vê. moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu quero essa palavra, finalzinho. Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Depois que foram cheios do Espírito Santo, eles saíram para fazer o quê? Anunciar com ousadia a palavra de Deus. Eu fico pensando, como assim? Cheios do Espírito Santo saíram para anunciar com essa palavra, ousadia. Por que ousadia? Porque falar que está errado num lugar que todo mundo se diz certo, tem que agir. Se então é melhor deixar para lá. Desculpa, eu não sei dos outros, não me interessa. Você não viu falando da igreja de ninguém. Eu sei de mim. Eu me nego a subir aqui para não falar a verdade. Ela vai me afetar. Ela vai afetar o meu comportamento. Ela vai afetar a minha vida. Ela vai afetar a sua vida. Ela vai afetar o seu comportamento. Mas essa é a palavra da verdade. Se eu estou errado hoje, eu tenho que mudar. Se você está errado hoje, você tem que mudar. E o Espírito Santo vai levar quem está na verdade a ser ousado e falar a verdade. Ponto. Jovens que têm vida sexual ativa vão para o inferno. Ponto. Mas se falar isso na igreja tal lá, a juventude toda tem vida sexual ativa. Pastor, aí a juventude vai embora. Eu vou com ousadia falar a verdade. Acabou. Quer saber? Vai no final da Bíblia. Últimos conselhos da Bíblia. Capítulo 22. Não herdarão o reino de Deus. Olha lá se fornicadores não estão na lista. Quem são fornicadores? Fornicadores são aqueles que não estão casados e mantêm vida sexual. Fornicadores. Não herdarão o reino de Deus. Eu não posso adaptar a Bíblia ao que interessa. Por isso diz, depois que foram cheios do Espírito Santo, eles saíram para anunciar ousadia. Naquela época, hoje não. Naquela época, isso ia gerar prisão, isso ia gerar açoite, isso ia gerar ser mortos. E eles saíram com ousadia. Vamos falar o que o Espírito está mandando. A verdade. Nós estamos numa fase tão gostosa de missões, de abrir congregações, de levar a palavra. Querido, eu não vou perder meu tempo de abrir congregações e enviar missionários para pegar o povo que eu vi. Já tem um monte de igreja fazendo isso. Eu quero pegar a verdade. Ontem foi de uma emoção assim, sabe? Forte. Foi muito emocionante ontem. Sabe o Frank pregou na semana passada para esse jovem, encontrou ele ontem na rua, no evangelismo, de novo, e aí falou com ele novamente. Quando está lá, quem chega para o culto? Esse jovem. Quando ele chegou, eu olhei para ele, sabe, me deu um negócio assim, estranho, esse menino é de Deus.
Estranho. Ele chegou de brinquinho, bonezinho, sentou lá num cantinho assim, colidinho, cabeça baixa no cantinho, culto rolando ele no cantinho. Quando eu preguei para pregar, caramba, eu falei assim, gente, não é possível. No final, eu falei, ó, nem apelo eu vou fazer. Bruno, Sandro, nem apelo eu vou fazer. Seu nome, vem aqui, Sandro, pode vir. Que ele veio, eu comecei a falar com ele, umas coisas que estavam vindo na minha cabeça. Só que eu não sou igual a pastora Rosa, né? A pastora Rosa eu bacana que é coisa da minha cabeça. Eu fui falando lá, já, ousadia, né? Ah, por favor, falar mesmo, pode falar. Falei. Pá. Falei, quer? Levanta a mão, levantou. Orei por eles, o pessoal tudo emocionado, presença de Deus forte. Termina o culto, gente, vocês não estão entendendo. Termina o culto, a pastora, eu queria falar com vocês depois do culto. Missionária Patrícia, pastor Paulo, vem aqui. Só para vocês acompanharem aqui. E ela, a pastora falou comigo, Paulo, eu quero você lá, para você entender o que aconteceu no culto. Tá bom. Ela olha para o rapaz. Na hora que o pastor orava por você, lá na frente, eu via você de jaleco. Você é da área de saúde? O garoto começou a chorar. Pegou o celular, abriu e mostrou a foto do jaleco com o nome dele. Aí a pastora, mas por que eu vi um diploma rasgado? Você abandonou a faculdade? Abandonei. E se eu falar que Deus, enquanto você estava lá na frente, disse que vai te devolver esse jaleco e vai te devolver esse diploma? Que foi o diabo que tirou e ele vai te devolver. Pronto, aí o garoto desmontou. Olhou para ele, olhou mais para ele e disse: não é vergonha trabalhar em comércio. Aonde que o garoto trabalha? Comércio. Não é vergonha trabalhar em comércio, não. Mas não é isso que Deus tem para você. Mas se você sair daqui hoje tomando posse do que você ouviu e fazendo o certo, você vai ser abençoado, Deus vai te devolver. O garoto saiu de lá. Eu fiquei apavorado. A Patrícia ficou assim, porque foi algo extraordinário. Aí no final o Frank chorou quando o garoto apareceu. Quando o garoto foi à frente, aí que ele desmontou mesmo. No final eu bati o nome do Frank. Falei, você está entendendo o que eu quero com as congregações? Eu não quero ganhar dinheiro com congregação. Eu quero ganhar almas. Eu não quero que ninguém saia de suas igrejas para vir para a nossa. Não precisa disso. Eu quero esses que estavam perdidos e que vão receber uma palavra que vão mudar suas vidas. É esses que eu quero buscar. Se com 100 congregações a cada culto, uma dessas pessoas aparece, são 100 todo culto. É esse nível que eu quero. Eu não quero congregações para ficar alisando a cabeça de ninguém. Já tem igrejas para isso. Eu quero para trazer uma verdade que faça a pessoa acreditar de novo num Deus que pode. Nós não podemos sair cheios do Espírito Santo para alisar a cabeça de ninguém. Temos que sair cheios do Espírito Santo com ousadia. Vou falar a verdade. Eu gosto de você, mas o Senhor não gosta do que você faz. Como assim? Claro que o Senhor te ama, também te ama, mas com essa prática você vai para o inferno, tá? Continua fazendo isso, você vai para o inferno. Ah, mas eu não quero nem ir naquela igreja porque o pastor disse que eu ia para o inferno. Essa é a verdade. Vai para outro que diz que você vai para o céu de qualquer jeito. Espero que dê tempo de você entender que não é, porque quando chegar lá, não adianta você citar nome de ninguém não, hein? Quando chegar a tua vez, ah não, porque foi o pastor Fernando que disse que não tinha problema. O anjo vai olhar e dizer assim: logo o pastor Fernando você foi acreditar? Vai apertar o botão do elevador? Desce. Sai da arca. Eu tenho uma responsabilidade. Eu estou levantando, capacitando missionários que entendam a mesma responsabilidade. Conhecereis a verdade, e a verdade libertará.
Tem gente dentro da igreja, mas não é liberto. Por quê? Porque a consciência está torta. Por quê? Porque ouviu o que gosta, está aceitando e está bom para ele. Essa zona de conforto. Só que essa zona de conforto se joga no inferno. Nós temos que deixar o Espírito Santo nos levar a esse nível de intimidade, de fidelidade a Ele. Para viver a verdade, o cristão deverá manter-se fiel e íntimo ao estímulo do Espírito Santo, o educador por excelência. Ponto. O Espírito Santo tem que te educar. Tem pessoas que têm que ser tratadas, convencidas. Essa é a verdade. Não vamos fazer diferente. Cuidado. Vivemos um tempo em que, se todo mundo faz, eu acabo fazendo também, porque fico constrangido de não fazer. Melhor então fazer todo mundo, né? Vamos fazer igual. Eu não estou aqui para fazer igual. Desculpa. Eu não estou aqui para fazer igual. Eu não vou ficar abrindo igrejas para fazer igual. Eu não vou convencer a diretoria a apontar bairros para a diretoria aprovar aberturas de igreja para fazer só igual. Para que esse trabalho todo fiquemos em Jardim Angá? Tá bom lá. Poxa, esse ministério deu tão certo aqui. Para que ficar querendo levar isso? Deu certo, vamos ficar quieto aqui. Não, se é para levar, eu quero um motivo. Você vai dizer, por que você está preocupado em abrir igreja? Porque eu quero levar a verdade que é pregada aqui. E a verdade está pregada aqui. Se eu quiser encher a igreja, eu sei fazer isso. Se eu quiser a igreja lotada, eu sei como fazer. Eu sei o discurso. Eu sei o discurso que a multidão quer ouvir. Mas nunca foi um objetivo nosso. Nunca igreja lotada. Nunca foi um objetivo nosso. De qualquer jeito, de qualquer maneira. Nunca foi. E isso não vai mudar. O que nos trouxe até aqui não é a igreja botando pelo ladrão. O que nos trouxe até aqui foi verdade saindo do altar. E o que vai continuar? A verdade saindo do altar. Não gostei dessa verdade, eu vou embora. Eu gostei dessa verdade, está mudando minha vida, eu quero ficar. O que não pode é adaptar. Verdade não se adapta. Por isso, pastor, o Espírito Santo não se adapta. Porque ele só traz a palavra da verdade, não há adaptação para a verdade. Ou é, ou não é, ponto. Você quer adaptação para mentira, e aí você vai fantasiar, vai enfeitar. Mas a verdade, ela é nua e crua, é isso. Fornicadores, inferno. Adúlteros, inferno. Mentirosos, inferno. Não aceitou Jesus, inferno. Pastor, você vai mandar todo mundo para o inferno? Eu não mando ninguém para o inferno, eu não reprovo ninguém. Eu apenas falo a verdade. Com ousadia vamos falar a verdade. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Saberão. Passou um profeta por aqui. Concluindo. Cristão que antes vivia cercado pelos muros do pecado, sem perceber a beleza da vida de Deus proporcionava ao seu redor. Agora, com a presença gloriosa do Espírito Santo, que é permanente em sua vida para edificar, consolar, purificar e santificar, ele vê o mundo com outros olhos, os da fé. Eu quero fechar isso, eu lembrei dessa frase, lembrei da experiência da Emily essa semana. A Emily é maluquinha, todo mundo sabe disso. Mas ela é muito crente, ela só é maluca, mas ela é muito crente. E aí fez um grupo de estudo para fazer um trabalho lá. Só que a juventude lá de Portugal, a maioria é tudo ateu. Ateu no sentido pleno da palavra. Não tem nenhum vínculo com Deus, nenhum contato com religião e não gosta dessa coisa. E lá conversando, na hora que terminou o trabalho, ele ia embora. Se despediu de todo mundo, falou com os colegas da faculdade: vão com Deus. O rapaz virou e disse: para quê? Eu acho que é melhor.
Para quê? Será que vale a pena ir com Deus? A Emily olhou para ele. Pois vale a pena sim. E eu repito, tu vai com Deus. E que dele te abençoe. Eu falei, ela é muito doida. E acabou. Cadê? Ah, mas... Oi? Rose, falei. Aí a turma que é constrangidinha. Ah, então tá bom. Não tá bom nada. É para ir com Deus sim, Senhor. Que Deus te abençoe sim. Então, que Ele comece a azucrinar a tua cabeça para você ter umas experiências. Por quê? Porque eu tenho que falar a verdade. Quem não quiser, quem não gostar, não é problema meu, mas a verdade tem que ser pregada. Acabou. Eu quero levar a palavra. Eu quero que a mensagem seja pregada. A gente está, vai ser recebida sábado que vem mais uma pessoa na igreja, estava afastada. Líder, 10 anos na igreja. A igreja acabou, desmontou. A decepção tomou conta dela e ela falou: não quero saber mais de igreja, não quero saber de pastor mais, não acredito mais em nada. Pronto, nossa igreja inaugura, ela recebe o convite e vai. Depois passa um tempo, aparece uma segunda vez. Daqui a pouquinho ela tem um sonho e traz o sonho para mim. Pastor, eu tô perturbada com o sonho, posso te contar? Pode. E ela foi sincera: pastor, eu não ando acreditando mais em igreja, eu não ando acreditando mais em pastor de sério de Deus, sinceramente eu não estou acreditando mais nisso, mas eu tive um sonho. Eu sonhei com essa igreja, estava em algum lugar, era uma casinha simples e o culto ia acontecer na casa. Eu fui para esse culto, chegou lá nesse culto, o culto não era dentro da casa, as cadeiras estavam no quintal, no fundo da casa. Eu cheguei lá, vi as cadeiras, falei: gente, para que esse monte de cadeira, uma meia dúzia de gato pingado? Mas já estou aqui mesmo. Ela pegou, voltou no carro para pegar a Bíblia. Ela pegou a Bíblia e voltou para assistir o culto, não tinha lugar no quintal, todas as cadeiras estavam ocupadas. E ela pegou, manobrou o carro, botou num ângulo que dava para assistir o culto e ficou de dentro do carro assistindo o culto. Nisso, deu a hora do dízimo e oferta, passou aquelas salvas no meio da multidão. E ela abaixou o vidro do carro, chamou o menino: deixa eu botar a oferta. O menino fez assim: não cabe mais. E ela: não, é pouquinho. Ela ainda falou assim: era R$5, pastor. E aí ele veio, eu tive que enfiar a mão assim e socar para tentar enfiar, porque ele estava transbordando. E quando eu vi vários outros obreiros passando, todos com a salva transbordando. E na hora eu falei assim: é assim que eu vou fazer nessa igreja. E ela trouxe para ele: pastor, é essa igreja aqui que Deus vai fazer isso. Deus me deu, mesmo eu não acreditando mais no negócio de igreja, não conseguindo acreditar mais que tem pastor de Deus, Deus me deu. Aí eu ri e falei assim: mas em Deus você acredita, né, irmã? E Ele te deu. Passa um tempo, ela aparece de novo na igreja e diz: pastor, eu posso dar dízimo aqui? Minha resposta para ela: se o teu coração ficar em paz com isso, fique à vontade, mas só se o seu coração estiver em paz. E ela falou: meu coração está em paz. E essa semana passada procurou a pastora Rose. Isso inauguramos tem 3 meses, né? Vai fazer 4 meses. Procurou a pastora Rose e disse: eu quero ser assim, eu não vou ficar me fugindo mais não vou ficar correndo mais não, é aqui que Deus me quer, eu quero voltar à comunhão. E vai ser recebida na próxima semana. É para isso que estamos com as portas abertas. É para isso que estamos aqui, para curar através do Espírito Santo quem está ferido, para dar esperança a quem perdeu a esperança, para fazer as pessoas acreditarem que Deus pode todas as coisas. Se a gente quer abrir igreja ou quer manter uma igreja lotada com a ilusão de que está lotada, Deus está aqui, desculpa falar isso para você, a gente viajou para fora do país e viu mesquitas lotadas, mesquitas gigantes lotadas, e Deus não está lá. Nós vimos igrejas católicas lotadas. É possível que a gente não entenda isso. Ilusão. Está lotado de estar lá, não.
O Espírito Santo tem liberdade, então Deus está lá. Eu prefiro uma igreja com 5, onde o Espírito Santo tem liberdade, que com 1000, onde o pecado toma conta. Porque esse ambiente tem que ser tratado pelo Espírito Santo com verdade. Vamos entender: o melhor lugar do mundo para estar, onde a liberdade do Espírito Santo, tratar e curar pessoas. Vamos nos submeter à autoridade do Espírito Santo. Vamos ser fiéis àquilo que o Espírito Santo nos direciona e nos incomoda e nos toca, porque esse é o segredo para o crescimento, para a saúde espiritual, para consagrar nossas vidas e viver em santidade. Amém, queridos? Próxima semana, preparem o material, lição número 5, a autoridade suprema do Espírito Santo. Podem estudar a lição, preparar, porque semana que vem entramos na lição número 5. Oi? Vamos nos colocar de pé, vamos orar? Eu queria fazer um ato profético aqui. Fique de pé. Bote a mão no seu coração. Tem um hino que diz assim: vai afundar meu ministério, mas eu vou cantar um pedacinho. Espírito Santo, é incrível quando invade o meu ser. Não dá para explicar a vontade que eu sinto de chorar quando meu coração vai de encontro à presença desse jeito. Espírito Santo, é incrível quando invade o meu ser. Não dá para explicar a vontade que eu sinto de chorar. Se o Espírito Santo não anda invadindo o seu coração, se movendo em você, inundando você, não vai haver santidade, não vai haver mudança, não vai haver consagração. Pode haver religiosidade, mas não experiência com Deus. Deixa o Espírito Santo mostrar para você que você tem que mudar, tem que ajustar, tem que corrigir. Pede ao Espírito Santo: se eu fizer alguma coisa errada, me incomode. Nos seus relacionamentos, diga assim: não quero pecado não, quero fazer o que é certo. Acabou. Ah, mas se eu bater o pé e quiser santidade, eu vou perder meu namorado, vou perder meu noivo. O problema é dele, eu não quero perder Jesus. Ah, mas se eu subir para ficar falando isso direto, vai se perder ovelha, né? Tem ovelha indo para a igreja por aí que pode de tudo, né? Pode cervejar, pode encher a cara de bebida, pode até usar uma maconha, que é medicinal. Então eu vou para lá. Valeu, pode ir, porque aqui não vamos mudar isso não. Por quê? Porque a gente quer o Espírito Santo mudando pessoas, transformando e trazendo relacionamentos saudáveis com Jesus. Senhor, eu quero colocar teus filhos diante de ti. Senhor, o teu Espírito Santo pode ir em cada coração agora e tocar para que eles sejam algo ainda maiores do que pudessem ser. Aponta, convence, toca. Esses que também estão aí na live, Senhor, alcança, convence, toca, para que eles sintam, Senhor, a necessidade de se harmonizar à vontade do Espírito Santo. Que eles não tenham medo de corrigir, que eles não tenham medo de mudar, que eles não tenham medo de se posicionar contigo, Senhor. Abençoa os teus filhos. Eu repreendo agora toda seta, todo sentimento que entrou por hábito, costumes ou por ensinamento errado. Saia em nome de Jesus. Limpa as mentes, limpa os corações. Ensina os teus filhos que a felicidade plena está em manter a santidade e a comunhão contigo. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém.